Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da terceira semana do Alimento Diário, que tem como título Autor Apóstolo Paulo, parte 1. E o ler com oração da quarta-feira está em João, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ó Senhor Jesus, amém, porque esse Espírito da verdade hoje habita em nós e está em nós. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos receber esse Espírito da verdade. A partir do momento que cremos no Senhor, nós o recebemos e hoje o Senhor habita em nós, através desse Espírito. Ó Senhor Jesus, esse Espírito, Senhor, que nos ensina todas as coisas, ó, que nos faz conhecer a Tua vontade, que nos faz conhecer a Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por esse Espírito todo inclusivo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, amados? O título da quarta-feira é O Espírito, aspectos econômico e essencial. O Espírito da verdade quer encher a igreja da realidade de Deus. Assim, a igreja se tornará uma coluna e base para sustentar a verdade. Como vimos ontem, Deus é o manancial de riquezas imensuráveis. Contudo, o manancial fica debaixo da terra. Sendo assim, o homem que vive na superfície não tem acesso à abundância de águas. Mas um dia, Deus se fez homem e trouxe toda a riqueza do manancial profundo até nós. Aleluia! Jesus é o canal que nos permitiu ter acesso ao Pai. Portanto, Deus, o Pai, é o manancial profundo. A fonte é o Filho, Cristo. Depois de sua morte e ressurreição, Deus o elevou ao terceiro céu e nos enviou o Espírito. O Espírito é o ribeiro de água. Esse é o mistério da Trindade. Deus é um só. Não há três deuses. Contudo, como ele habita em luz inacessível, precisa haver um canal para Deus operar, fazendo com que suas riquezas cheguem ao homem. O Filho é esse canal, a fonte que traz à superfície o manancial profundo. E o Espírito prossegue como um ribeiro para alimentar todos os seres humanos. Ó Senhor Jesus! Portanto, a Trindade é para operar a economia de Deus. Esse é o aspecto econômico do Deus triuno. Talvez você relacione economia a poupar dinheiro, evitar gastos desnecessários. Mas o termo economia, na Bíblia, diz respeito ao plano de Deus para a sua casa. Isso significa que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, atua de maneira a trazer as riquezas de Deus ao homem. Por outro lado, a Trindade possui um aspecto essencial. A figura de Deuteronômio 8, versículo 7, evidencia que a água do manancial profundo, da fonte e do ribeiro é a mesma, revelando que Deus, na essência, é um só. Quando você bebe a água do ribeiro, está bebendo a água da fonte e do manancial. Quando desfruta das riquezas de Deus, você desfruta das riquezas do Deus triuno. Aleluia! Às vésperas de sua morte, Jesus abriu o coração a seus discípulos mais íntimos, dizendo-lhes: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Quando disse que voltaria, Jesus estava referindo-se ao Espírito. Ele morreria como filho, mas seria recebido pelo Pai e voltaria como Espírito, para nos receber para dentro dele. Hoje, nós que recebemos o Espírito, estamos em Deus. Aleluia! Em João 14, versículo 16, Jesus disse que rogaria ao Pai e ele daria outro Consolador,
para que estivesse sempre com os discípulos. Esse Consolador é o Espírito da realidade. Naquele momento, Jesus falou que o mundo não conhecia o Espírito da verdade, por isso não poderia recebê-lo. No entanto, ele acrescentou que os discípulos o conheciam, pois o Espírito habitava com eles, revelando que ele era o Espírito que viria. E você, já recebeu esse Espírito? Se ainda não, separe um tempo para orar agora. Diga ao Senhor: Senhor Jesus, entrego minha vida a Ti. Declaro que já não sou mais dono de minha vida. Tu és o meu Senhor. Reconheço que sou um pecador, mas a partir de agora quero pertencer a Ti. Eu creio em Ti. Creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Se assim o fizer, o Espírito entrará em você. E esse Espírito também é Cristo. Ele também é Deus e o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Cristo e também é Cristo. Louvado seja o Senhor. Hoje podemos ter acesso a todas as riquezas de Deus pela obra do Filho e a operação do Espírito. Aleluia. Pergunta: o que é o aspecto econômico e o aspecto essencial do Espírito? Amém, irmãos? Aleluia! Hoje nós vimos que o Espírito tem dois aspectos, amém? O econômico e o essencial. O econômico, como vimos, não está relacionado a poupar dinheiro ou a você fazer economias financeiras. Não está nada relacionado a isso. Mas está relacionado como nós vimos, que a economia de Deus é Deus suprindo a sua casa com as suas riquezas. Louvado seja o Senhor. E é o plano de Deus para o homem. Louvado seja o Senhor. E dessa forma, Deus quer suprir, quer abastecer a sua casa com tudo que é necessário numa casa. Louvado seja o Senhor. Por isso que ele supre a sua igreja, supre o homem com tudo que ele é e tem. Louvado seja o Senhor. E no aspecto essencial, é maravilhoso esse aspecto também. Por quê? Porque mostra que Deus, amados, em essência, ele é um só. Louvado seja o Senhor. Mas para alcançar cada um de nós, querido irmão, ele se tornou três. Louvado seja o Senhor. A Bíblia mostra lá em 1 Timóteo que Deus habita em luz inacessível, Senhor Jesus. Ou seja, nenhum homem viu a Deus, nenhum homem pode chegar onde Deus mora. Por quê? Porque Deus mora na eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Mas Deus, amado, para nos alcançar, ó que maravilha, ó que plano maravilhoso, ele se tornou três. Amém? Aí, lá em Deuteronômio 8, mostra para nós sobre o manancial, sobre a fonte e sobre o ribeiro de águas, né? E esse manancial que ninguém consegue enxergar, pois ele está a metros de profundidade da terra, ó Senhor Jesus, é o próprio Deus. Amém? Tipifica Deus. E essa fonte que flui essa água do manancial tipifica Cristo, amém? Louvado seja o Senhor. E o ribeiro tipifica o Espírito, ou seja, quando eu e você bebe da água do ribeiro, estamos tomando água da fonte, que é Cristo, e também tomando água do manancial, que é Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, amados, esse plano de Deus em suprir o homem, a nos alcançar, é um plano maravilhoso. Por isso que eu e você não podemos perder tempo, não é mesmo? E desfrutar dessa água do Espírito, do Deus Triuno, a cada instante do nosso dia. E é muito simples para nós fazermos isso. É só abrirmos a boca e dizer: ó Senhor Jesus. Irmãos, quando invocamos o Senhor, tomamos essa água do Espírito e somos nutridos com a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta-feira, né, você possa desfrutar das riquezas do Deus Triuno, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, do
do manancial, da fonte e do ribeiro de águas. Louvado seja o Senhor, amados. Tenha uma boa quarta-feira e um bom desfrute. Aleluia.